É dia dos namorados, o amor está no ar, restaurantes lotados e flores com preços misteriosamente dobrados. Ainda assim, você está vendo um vídeo de economia. O que aconteceu? Porque, estatisticamente falando, há uma boa chance de você não estar comemorando hoje à noite, pelo menos não no sentido tradicional. Há 30 anos, quase 70% dos adultos americanos eram casados. Hoje, pouco mais de 50%. Quase um terço dos lares hoje é de uma pessoa, maior proporção já registrada. Superficialmente, isso parece progresso. Milhões de pessoas se sustentarem financeiramente seria impensável há algumas gerações, principalmente mulheres e nas cidades. De certa forma, isso é uma conquista, mas algo inesperado ocorreu. As economias modernas não foram planejadas para tanta gente morando sozinha. Elas foram projetadas com a suposição de que a maioria dos adultos vive em lares compartilhados. E enquanto essa suposição está se desfazendo, o sistema não está se adaptando de forma tranquila. Está apenas ficando mais caro. Morar sozinho não quer dizer usar menos espaço proporcional à renda, mas sim pagar todos os custos sozinho. O mesmo serve para seguros, emergências e pequenos imprevistos que casais dividem sem perceber. Esses custos extras criam o que as pessoas agora estão chamando coloquialmente de imposto dos solteiros. Não é uma política formal, mas o custo de viver em uma economia que ainda assume que as responsabilidades são divididas por dois. Em Nova York, morar sozinho custa ao locatário médio mais de $20 mil a mais por ano do que dividir um apartamento. Não por uma moradia melhor, mas pelo mesmo espaço pago sozinho, o que aponta para um problema mais profundo. À medida que o custo de morar sozinho aumenta, a linha entre estar solteiro e estar sozinho começa a se confundir. Com pouco dinheiro, manter a vida social fica difícil. Sair para encontros vira risco financeiro e o isolamento pode aparecer sem ser uma escolha. Então hoje, no dia mais romântico do ano, não vamos falar sobre amor, vamos falar sobre economia. E vamos começar, como sempre, com 3 perguntas importantes. Por que o número de solteiros cresceu tão rápido? Por que ser solteiro é mais caro nas economias modernas? E quando morar sozinho deixa de significar liberdade e vira um grande problema econômico? Cerca de 80% das pessoas abandonam as resoluções de Ano Novo até fevereiro. A verdadeira mudança surge de hábitos pequenos e consistentes que promovem crescimento ao longo do tempo. Em 2026, no Economia Explicada, seguimos publicando 4 vezes por mês e mantemos esse ritmo. Sua saúde mental também exige constância. Eu caminho diariamente pela minha saúde mental, mas às vezes não basta. Por isso, a BetterHelp patrocina o vídeo de hoje. A BetterHelp é uma plataforma online com terapeutas licenciados e qualificados para apoiar seu bem-estar mental. É mais econômico e pode ser adaptado à sua agenda, permitindo reservar tempo para o autodesenvolvimento. Após responder perguntas, você será conectado a um terapeuta e pode trocar de profissional sem custo se desejar melhor conexão. Usando o link da descrição para se cadastrar, você ganha 10% de desconto no primeiro mês com a BetterHelp e ainda apoia este canal sem custo extra. No final do século XIX e século XX, estar em casal ia além do amor. A vida dependia da renda e do trabalho compartilhados. Uma pessoa recebia salário, a outra cuidava da casa. Juntos, cobriam custos difíceis de pagar individualmente. Moradia, crédito e segurança a longo prazo eram mais fáceis de acessar como parte de uma família do que como indivíduo. Então, viver sozinho, embora não fosse impossível, era difícil. E isso era especialmente verdade para as mulheres. Em 1950, apenas cerca de 1 em cada 3 mulheres nos Estados Unidos participava da força de trabalho. Para a maioria, ganhar uma renda estável fora de casa simplesmente não era uma opção. Mas isso mudou na segunda metade do século XX, à medida que as mulheres entraram em massa no mercado de trabalho e passaram a ter acesso à própria renda, os relacionamentos deixaram de ser uma exigência para a sobrevivência econômica e passaram a ser, cada vez mais, uma escolha. Ao mesmo tempo, a internet substituiu muitas das funções práticas que os relacionamentos ofereciam, já que agora você pode receber compras em casa, assistir entretenimento por streaming e até encontrar apoio emocional online. A vida ficou mais fácil de ser administrada sozinho. Com menos pressão para formalizar relacionamentos, muitos passaram a casar mais tarde ou nem casar, reduzindo as taxas de natalidade. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade caiu de cerca de 3,6 filhos por mulher no início dos anos 1960 para cerca de 1,7 atualmente.
A maioria dos países europeus está abaixo do nível de reposição, e Coreia do Sul e Japão têm registrado taxas de natalidade recorde baixas nos últimos anos. O resultado é evidente em quase todos os países ricos, principalmente nas grandes cidades. Em poucas décadas, morar sozinho passou de raro a normal. Atualmente, lares com apenas uma pessoa representam quase metade de todas as residências em Manhattan e mais de 50% dos lares em cidades como Estocolmo e Londres. O que antes indicava isolamento, agora representa renda estável, autonomia e independência na vida diária. Visto dessa forma, o aumento do número de pessoas solteiras não é um sinal de que as sociedades estão se desintegrando, mas sim uma consequência do progresso econômico. Mas aqui está o problema. As pessoas se adaptaram rápido, mas os sistemas econômicos não acompanharam. Mercados imobiliários, códigos tributários e políticas de trabalho ainda presumem que a vida adulta envolve outra pessoa, gerando o chamado imposto do solteiro. Na moradia, essa penalidade é especialmente evidente. A maioria dos apartamentos ainda é planejada e precificada para 2 adultos. Se você vai sozinho, nada muda. Não há desconto por usar só um lado da cama. Você paga por uma estrutura para 2 pessoas, mesmo sozinho. Por isso, solteiros gastam em média cerca de $7.100 a mais por ano do que quem mora com parceiro. Em cidades caras como Nova York, a diferença pode chegar a $20.000 por ano. Você mantém o mesmo apartamento, localização e metragem, mas divide a conta com menos pessoas. Isso impacta tanto os moradores quanto o mercado imobiliário. Com mais pessoas morando sozinhas, cresce a procura por kitnetes e apartamentos de um quarto. A oferta, no entanto, ainda reflete domicílios compartilhados, o que resulta em cada vez mais moradores competindo pelo mesmo número limitado de apartamentos pequenos. Isso faz com que o mercado de aluguel fique mais caro no geral, com a maior pressão recaindo sobre os solteiros. Porque já pagam sozinhos, ao perceber o imposto de solteiro na moradia, você começa a notá-lo em tudo, como nas compras de supermercado. Embalagens maiores custam cerca de 30% menos por unidade, mas só valem a pena se não for só você consumindo. Pacote familiar de frango é mais barato por quilo, mas para quem mora sozinho pode significar congelar ou desperdiçar. O individual custa mais, mas é consumido inteiro. Você acabou de pagar mais para comer sozinho. O mesmo ocorre com utilidades, assinaturas, transporte e manutenção. Vamos falar de transporte. Ter um carro nos Estados Unidos custa mais de $12.000 por ano, incluindo seguro, combustível e consertos. Esse valor quase não muda com 1 ou 2 pessoas dirigindo. Solteiros pagam tudo, casais dividem se compartilham o carro. Com as utilidades é igual. Aquecer um apartamento ou manter as luzes acesas não fica pela metade do preço só por ter uma pessoa. Lares com uma pessoa consomem quase 3 vezes mais energia para aquecimento por pessoa que lares com várias pessoas, devido ao design. Edifícios, plantas e sistemas de aquecimento ainda são feitos para casas de 4 pessoas. Quando só uma pessoa mora, eles não se adaptam. As zonas de aquecimento são grandes demais. A ventilação é superdimensionada e cômodos inteiros são aquecidos mesmo quando não há ninguém em casa. Assim, cerca de 40% da energia de aquecimento em residências de uma pessoa é desperdiçada, com o custo ficando todo para ela e não dividido, indo além das contas mensais. Ser solteiro também é abrir mão de benefícios melhores quando se tem outra pessoa, como o seguro de saúde. Se um parceiro tem emprego com cobertura, o outro pode ser incluído por custo extra pequeno. Nos Estados Unidos, planos familiares de empregadores custam em média mais de $5.000 anuais em prêmios. Os trabalhadores pagam cerca de $6.300 e os empregadores cobrem o restante. Solteiros que adquirem seguro individual não têm esse benefício e podem pagar até $8.000 por ano em prêmios, sem acesso ao subsídio do empregador disponível pelo emprego do parceiro. Isso também vale para a aposentadoria, licença remunerada e educação. Casados podem receber benefícios de cônjuge ou previdência social de até metade do valor do parceiro. Universidades costumam dar descontos ou bolsas integrais para cônjuges e filhos de funcionários, cobrindo de 50% a 100% do valor do diploma. Mas essas opções simplesmente não existem se não houver um parceiro na história. E se ter uma vida mais cara e ser excluído de categorias inteiras de apoio econômico não fosse suficiente, pessoas solteiras também tendem a ganhar menos em média.
Em 2019, homens com parceiros tiveram renda média de cerca de $57 mil. Homens e mulheres solteiros ganharam cerca de $36 mil. A diferença era menor, mas persistia. $40 mil para quem tinha parceiro e $32 mil para quem não tinha. Esses fatores afetam a vida das pessoas, já que a moradia consome mais da renda e o cotidiano encarece. A vida social costuma ser a primeira a ser reduzida. Sair para jantar acontece com menos frequência e tomar um drink vira talvez. Especialmente entre adultos mais jovens e de baixa renda, que são os mesmos grupos mais propensos a serem solteiros. Some a isso o fato de que, desde 2020, o custo básico de sair para um encontro aumentou consideravelmente. A comida fora de casa subiu quase 8% em um ano, com restaurantes de serviço completo aumentando ainda mais. Ingressos para shows que custavam menos de $100 agora geralmente passam de 120. Criar oportunidades tem custo, mesmo antes de conhecer alguém. Assinaturas premium de apps de namoro custam de $40 a $50 por mês só para aumentar as chances de conexão. Resumindo, o custo é difícil de ignorar. Um encontro casual agora custa entre $70 e $80. Fazendo isso algumas vezes ao mês, somando eventos, transporte e taxas de apps, namorar vira um luxo caro rapidamente. Pesquisas sugerem que as pessoas costumam sair em 10 a 20 encontros antes de assumir um relacionamento. Com os preços de hoje, isso pode significar gastar bem mais de $1.000 só para descobrir se algo vai dar certo. Nada disso impede o namoro, mas muda como as pessoas o veem. Especialmente quando já se paga o imposto de solteiro em aluguel, contas e seguro. O namoro perde a espontaneidade. Você sai menos e pensa mais antes de aceitar. Com o tempo, a cautela financeira diminui as oportunidades. Então, o aumento dos custos não está apenas tornando a vida de solteiro mais cara, mas também está reduzindo silenciosamente as condições que facilitam a formação de relacionamentos. Curiosamente, isso funciona bem para a economia, ao menos por enquanto. O crescimento de pessoas morando sozinhas pode parecer uma vitória econômica, já que mais domicílios geram mais gastos individuais. Essa lógica só vale enquanto independência não vira isolamento. Quando morar sozinho se torna solidão, a economia muda. Mesmo com imposto para solteiros, locais com muitos moradores sozinhos podem crescer economicamente, se mantiverem conexões sociais. A interação frequente mantém ideias fluindo, facilita empregos adequados e sustenta a confiança diária. As economias modernas dependem da interação social. Já a solidão reduz a produtividade, piora a saúde e aumenta os gastos públicos. Só nos Estados Unidos, a solidão custa à economia $460 bilhões por ano, mesmo antes de considerar as perdas mais amplas de produtividade. No fim, o importante é se a solidão é social. Morar sozinho não quer dizer estar solitário. Alguns países com mais lares de uma pessoa também relatam alto apoio social, explicando por que morar sozinho não impediu o crescimento nesses lugares. Porém, esse equilíbrio não ocorre em todos os países. Na China, o número de pessoas morando sozinhas cresce mais rápido que a adaptação social, tornando a independência isolamento em muitos casos. Atualmente, a China tem mais de 100 milhões de lares com apenas uma pessoa, podendo chegar a quase 200 milhões até 2030, segundo estimativas. O envelhecimento rápido da população impulsiona esse aumento, mas cresce também entre jovens urbanos, que vivem sozinhos, longe da família e com menos apoio social diário. Essa situação gerou uma economia voltada para quem vive sozinho, com restaurantes individuais, mercado de pets em alta e apps que suprem cuidados e interação social. Um dos apps mais populares e baixados é o Xiaomi, que em tradução livre significa "Você está morto?". O aplicativo tem uma função: o usuário aperta um botão diário para confirmar que está vivo. Caso contrário, alerta um contato de emergência. Xiaomi viralizou ao refletir que viver sozinho, especialmente com o tempo, pode levar a menos checagens, laços sociais mais fracos e longos períodos sem ser notado. Mas é fácil tirar a conclusão errada disso. O aumento do número de pessoas solteiras não significa que elas deixaram de querer conexão. Na verdade, a maioria dos solteiros ainda diz que acredita no amor e espera encontrá-lo. O amor enfrenta mais obstáculos hoje, mas o desejo por relacionamentos permanece, especialmente entre jovens adultos que buscam ativamente um parceiro. Isso nos leva ao Dia dos Namorados.
Se você assiste isso sozinho, parabéns. Você é estatisticamente normal. E esse é o ponto. Ser solteiro não é ruim, e casais não são as únicas vidas que merecem uma economia. Nossos sistemas ainda presumem que a vida deve ter uma segunda pessoa e te penalizam quando não. No fim, não é realmente uma história sobre romance. É sobre se nossas economias são construídas para o modo como as pessoas realmente vivem hoje. E se a independência pode continuar sendo algo empoderador sem, aos poucos, se transformar em isolamento. No Dia dos Namorados, essa é uma questão econômica relevante para o momento. Se namorar e formar família seguir difícil, menos relacionamentos virarão parcerias duradouras, resultando em menos bebês. Isso é importante porque as economias ainda dependem das novas gerações para trabalhar, pagar impostos e sustentar sociedades envelhecidas. Então, não é surpresa que muitos governos tenham chegado a uma ideia simples. Se as pessoas não estão tendo filhos, por que não simplesmente pagar para que elas tenham? Mas, como se vê, essa abordagem não funciona da maneira que os formuladores de políticas esperam e, em alguns casos, cria problemas totalmente novos. Para entender por que pagar pessoas para terem bebês pode ser um erro caro, confira nosso vídeo explicando isso. Clique nele na sua tela. Obrigado por assistir. Tchau!